Campina Grande, sexta-feira, 21 de agosto. Hoje celebra-se o dia da habilitação. Dentro de instantes estaremos trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus para a nossa edificação. Mas antes desejamos fazer uma oração por você que está conosco. Pai, que a tua palavra nessa manhã venha de encontro às necessidades de cada família, de cada coração. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita e Gideão. Seu filho estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Agora vamos para os versos 36 a 40. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que, mas esta vez, faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. E eu senti o desejo de trazer essa devocional agora pela manhã, porque tudo tem a ver com o tema consultando a vontade de Deus. Vamos dizer comigo? Consultando a vontade de Deus. Prestem bem atenção a tudo que eu vou dizer aqui nessa manhã. Preciso de frisar isso. Há muitas passagens na Bíblia, há incontáveis, que desde que eu me converti, eu passei a ter uma atenção e um cuidado todo especial na hora de tomar uma decisão. E essa é uma dessas passagens. Gideão, no livro de Juízes, é um grande exemplo para você seguir. Nós temos outros exemplos também, que se der tempo eu vou falar, se não der, fica somente esse aqui. Então eu aprendi que em momentos decisivos na minha vida, eu tenho que estar de joelhos, consultando a vontade de Deus, para que a minha vontade não prevaleça.
Porque muitas vezes a nossa vontade, ela, quando não vai de acordo, em harmonia com a vontade de Deus, dá tudo errado. Tudo dá errado. O casamento dá errado, e a gente vê muitos casamentos desfeitos, destituídos daquilo para o qual Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E deu errado por quê? Porque não houve a consulta da vontade de Deus. Um simples casamento desmantela uma família. Imagine uma decisão de escolha de um novo pastor. Se não for de acordo com a vontade de Deus, vai dar tudo errado. É bom que você ouça isso. Gideão é um exemplo em que eu me inspiro e aprendi tudo na minha vida. Decidi de joelhos: Senhor, é a tua vontade. Se for da tua vontade, se acontecer isso, isso e isso, e assim, é porque é a tua vontade. Se não acontecer, Senhor, eu me rendo, eu não vou mais nem orar, vou só te agradecer. Isso aconteceu, já falei isso aqui para vocês, quando eu não queria vir para Campina Grande, não queria vir de jeito nenhum. E para forçar a barra, eu disse: Senhor, eu só aceito a tua vontade para eu ir para Campina Grande. Tudo era para estar em João Pessoa. Minha esposa concursada no estado, eu morando na casa do meu sogro. Ele construiu um apartamento nos fundos e eu morava lá, e não queria vir para Campina Grande. Essa que é a realidade. E aí eu disse: Senhor, eu só vou aceitar aqui a tua vontade se eu tiver 90%. Eu exagerei para que não acontecesse. Só aceito que a tua vontade eu ir para Campina Grande se eu tiver 90% dos votos a meu favor. Se não tiver, se for 80%, não vou. Como eu não queria vir, botei um negócio lá para não acontecer. Mas foi exatamente a resposta de Deus. 80 irmãos votaram naquele dia, numa escola dominical, e eu tive 72 votos, exatamente 72 votos contra 8, 90%. Eu disse para minha esposa: arruma os troços e vamos embora para Campina Grande. Chorava ela, chorava o pai, chorava a mãe, porque ela era filha única. O meu primeiro filho tinha nascido. Vamos embora, não tem que questionar mais nada, é a vontade de Deus. Outra coisa, não abra a boca para ninguém ouvir, é só você e Deus. É uma luta que você tem que travar com Deus. Assim foi o primeiro casamento, assim foi o segundo casamento. Minha esposa está aí de prova, testemunha. Muita gente dizia: não vai dar certo esse casamento. Muita gente, inclusive pastor, muito próximo, dizia: não vai dar certo esse casamento. Estou casado há 26 anos. Estou dizendo isso aqui para vocês porque eu aprendi tudo na minha vida, pedi direção a Deus. E aí eu: Senhor, se não for da tua vontade, que não aconteça isso. Se for da tua vontade, foi o que Gideão fez. Senhor, inclusive eu acho linda essa expressão de Gideão aqui, quando ele disse: Senhor, eu sou o menor da família. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Isso aqui é humildade, é o que a gente precisa de ter, humildade, para aceitar a vontade de Deus. Muitas vezes nós ficamos arrogantes, prepotentes: tem que ser assim, se não for assim está errado. Irmão, não é como eu quero, é como Deus quer. É a vontade de Deus que vai prevalecer, não é a minha vontade de pastor Bosco, nem de pastor Júnior, nem de pastor A ou B ou C ou D. É a vontade de Deus que deve prevalecer. Então preste atenção que Gideão pediu a Deus um sinal: Senhor, eu vou colocar um novelo de lã, e de manhã eu quero que esteja umedecido com o orvalho do céu, e ao redor esteja seco. Ele foi lá no outro dia, estava do jeitinho que ele pediu. Ele disse: Senhor, não te incomode, que eu te peço agora o contrário. Eu quero um novelo seco e ao redor todo orvalhado. Do jeito que ele pediu, Deus deu. E esse homem foi. Só que a princípio ele tinha 32 mil homens. 32 mil homens. O texto diz mais adiante que os midianitas e amalequitas eram comparados, presta atenção, está escrito,
a areia da praia do mar. Você pode contar? Chega na beira da praia, pega um punhado de areia, põe na concha da sua mão, vê se você pode contar. Era assim os midianitas, os amalequitas. Tão numerosos eram. E diz ainda mais que os camelos eram tão grandes que eram inumeráveis, não podia se contar. Era essa a diversidade que Gideão ia enfrentar. Mas como Deus estava no negócio, como Deus estava no controle, quando Deus está no controle, irmão, pode vir o que vier, pode haver o que houver, vai sair não conforme a minha, mas segundo a vontade de Deus. Foi assim que foi feito. 32 mil. Senhor, tu me levantaste, sou essa pessoa que vou ser usado para... Eu vou. Mas, Senhor, nós somos comparados como os midianitas e amalequitas serão comparados aos gafanhotos, e nós somos minoria. Mas vai nessa tua força, homem. Eu serei contigo, eu estou contigo. Mas eu quero lhe dizer, Gideão, que tem gente demais. 32 mil. Chegue para os que são covardes, para os medrosos, que têm medo de morrer, perder a vida e deixar a viúva e deixar órfãos, que aquele que estiver pensando na família, volte, pode ir embora, deixe só os que ficarem. E foi feito de 32 mil, apenas 10 mil ficaram. 22, olha, foi embora, e não estava preocupado com aquilo que Deus queria fazer com Israel. Eu disse sexta-feira no culto matutino, Deus não conta com maioria. Minoria com Deus é grandeza, minoria com Deus é muito. Maioria com Deus, o povo diz, a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus, coisa nenhuma, meu. A gente viu aqui durante a Micarã, a namoradrilha, essa Avenida Brasília ficou apinhada, uma multidão incalculável atrás de um trio elétrico, ovacionando João Batista. É a voz de Deus? Não é a voz de Deus. Minoria é maioria com Deus. Minoria é maioria com Deus. Grava isso. Foi o que o Senhor mostrou a Gideão. 22 mil, foi embora, ficou 10 mil. Olha, Gideão, ainda tem gente demais. Faça esse povo descer a fonte de Arode. Eu queria que o irmão mostrasse aí a fonte de Arode. Eu tive a oportunidade de ir lá e conhecer a fonte de Arode e tomar banho lá. Por favor, mostra aí essa fonte aqui. Não, aí é uma foto, isso aí é outra coisa. A fonte de Arode. Tem 2 minutinhos de vídeo aí, enquanto eles estão procurando ali. Essa fonte que vocês vão ver foi onde o Senhor chegou para Gideão e disse: olha, manda esse povo descer para ir beber água lá. Querido, esse local aqui é fascinante. Local de uma beleza exuberante. Eu confesso para vocês que, se não tivesse a comprovação de alguns arqueólogos, historiadores falando acerca da veracidade desse lugar, eu particularmente não acreditaria. E que lugar é esse? Esse lugar é aquele lugar relatado no livro de Juízes, no capítulo 6, onde Deus disse que entregaria os midianitas nas mãos de Gideão. E exatamente aqui nessa fonte, os homens que estavam com Gideão foram provados. Deus disse: olha, todo aquele que baixar e beber as águas com a boca, põe à parte. E todo aquele que lamber a água, trazendo a mão à boca, como fazem os cães, esse também você põe à parte. E segundo a Bíblia, os homens que lamberam a água como os cães lambem, foram um número de 300. E esses 300 que lamberam a água como os cães lambem, foram os 300 homens que Deus entregou a vitória nas mãos de Gideão, que estavam sob o domínio dos midianitas. Um local muito fantástico realmente. Quando a gente lê essa passagem bíblica, não dá para fazer ideia de que essa era a fonte, que era um local tão lindo, tão belo, tão maravilhoso como esse. É de uma beleza fantástica, exuberante, águas claríssimas. E um detalhe, são águas quentes, águas meia azuladas.
muito bonito realmente. Então há coisas que lemos não fazemos ideia, mas quando a gente vê com os próprios olhos, a gente percebe, né, toda a beleza que há no local. Essa é a fonte de Gideão. Estive aí, tomei banho, Deus me deu o privilégio de tomar banho nessa fonte de Arode. Água morna, parece uma piscina aquecida, em pleno deserto, gente, cercada de árvores, coisa linda. O Senhor disse: olha, manda esses 10.000 homens descer, os que trouxerem água à concha da mão à boca, separai-os, e aqueles que lamberem como cão, também separai-os. De 10.000, apenas 300. E Gideão, quando viu aqueles 300, disse: agora eu não estou entendendo mais nada, mas o Senhor está dizendo que é com esses 300 que eu vou. Foi a peleja e guerreou contra os amalequitas e midianitas. E esse fato histórico me ensinou e ensina também a você: quando for tomar alguma decisão na sua vida, consulte a vontade de Deus, peça um sinal. Quem é casado, não diga nem a sua mulher, não diga nem a seu marido, fica com você e Deus, só você e Deus. É uma luta que você vai travar. Não leve isso na brincadeira, leve a sério. Jejue, passe uma semana orando, jejuando: Senhor, eu espero que tu me revele. Se não for, se não acontecer, é porque não é a tua vontade. Eu paro aí e vou te agradecer, porque é a tua vontade que vai prevalecer e não a minha. Faça isso, principalmente agora no momento de decisão que essa igreja está para tomar, a escolha do seu futuro pastor. Não sei quem é, mas Deus sabe. Não faça como um certo jovem, quando eu era seminarista Bosco, eu era lá na Ilha do Bispo. Eu queria que o senhor orasse para que Deus me oriente, se é a vontade dele que eu vá para São Paulo. Todo nordestino sonha em ir embora para o sul, para São Paulo, Rio de Janeiro. Aí eu disse: tá certo, vamos orar. Se eu já comprei a passagem. Como é que pede para orar se já comprou a passagem? Eu digo: meu irmão, está tudo errado. Você botou o carro dentro dos bois. Não é assim não. Você tinha que orar antes, para depois comprar a passagem. Tem gente que quer que a vontade de Deus seja feita, mas não como é para ser, mas como eu quero. Está tudo errado, irmãos. Vai dar errado. É sério esse momento de decisão aqui para a igreja do Calvário. Não pense que é brincadeira não. Estou falando sério. Eu já dei cabeçada algumas vezes quando me descuidei e não consultei a vontade de Deus. Quero dizer uma coisa aqui a vocês: há certos momentos que você não precisa de consultar a vontade de Deus. Há certos momentos. Por exemplo, quando eu pedi meu jubilamento, estou sentindo que está chegando o tempo. As minhas limitações chegaram a aflorar. Vocês são testemunha. Quantas vezes eu estou pregando aqui, olho para o irmão, não lembro o nome do irmão, estou com um princípio de esquecimento. Eu seria o primeiro a reconhecer ele desde janeiro, que eu vinha dizendo isso a vocês. Ninguém foi pego de surpresa não. Nas assembleias eu vinha dizendo: ore. Quando eu senti, eu digo: aviso a vocês. Eu vinha avisando desde janeiro. Então chegou um momento que minhas limitações, problema de coração, né? A gente vai perdendo, as limitações vão dominando o corpo humano. Por isso que a Bíblia diz: o que passa de 70 anos, o que chegar ao melhor do seu dia, câncer e enfado. Eu já estou nessa fase, 74 anos, gente. Então a gente tem que ter humildade para reconhecer isso. Então Gideão é um grande exemplo. Eu poderia citar mais 2 exemplos no Velho Testamento, mas o tempo não permite. Então Gideão foi com aqueles 300 homens. Deus deu a estratégia: coloca 100 homens aqui, 100 lá do outro lado e mais 100 na retaguarda. E quando eu tocar, ele deu a estratégia de quebrar os vasos com tochas acesas. Os midianitas e amalequitas ficaram apavorados, pronto, saíram tudo fugindo, com medo, porque aquela batalha não era do homem, era a batalha de Deus. Amém? Tem certas batalhas que não são minhas. O Senhor disse: o Senhor pelejará por vós. Nessa luta não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Então Gideão é um grande exemplo. Com aqueles 300 homens, foi a fonte, a referência que Deus deu para dar convicção, segurança, certeza de que ele estava naquele negócio. Então, eu espero que vocês guardem esta palavra no coração. Se eu tiver a oportunidade de voltar a falar aqui,
numa devocional, acho que parece que ainda esse mês. Eu vou dar continuidade a isso aqui, porque ainda temos duas outras passagens que provam, bíblica e espiritualmente falando, que quando a gente não faz a vontade de Deus, dá tudo errado. O casamento dá errado, a viagem dá errado. Eu me lembro agora, um determinado irmão que era presbítero aqui na nossa igreja, ele tem um comércio na João Pessoa, e um dia ele chegou para mim e disse: pastor, eu estou pensando em voltar para Caruaru. Hilton Queiroz, o presbítero Hilton Queiroz, estou pensando em voltar para Caruaru. Aquilo estava bem sucedido, um comércio bem estabelecido, tudo. Eu disse: você já orou para saber se é a vontade de Deus de você ir embora para Caruaru? Ele disse: não, pastor, mas eu vou porque minha mãe, meu pai começou a contar a história que estão já idosos, precisando da minha presença, eu tenho que ir. Eu digo: meu irmão, ore. Todas as vezes que alguém chega para mim e diz: vai viajar para tal canto, eu digo: ore, irmão, saber se é a vontade de Deus, se Deus está nesse negócio. Ele foi embora para Caruaru. E passado algum tempo depois ele me procurou e disse: pastor, deu tudo errado, eu não me lembrei de orar como o senhor tinha me dito. Mesma coisa aconteceu com um outro irmão que foi para Brasília. Digo: ore, irmão, saber se é a vontade de Deus, se é tempo de você ir embora. Foi embora para Brasília, deu tudo errado. Irmãos, fazer a vontade de Deus não é coisa fácil não, é coisa que exige de nós um tempo a sós com Deus. Jesus passou a noite orando para escolher 12 homens. 12 homens, Jesus passou a noite toda orando. Vou terminar. Paulo diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele tem o melhor para essa igreja. Ele sabe quem é. Ele já tem escolhido. Agora a gente precisa apenas de conhecer a vontade de Deus, saber qual é a vontade de Deus. Fiquemos em pé. Pai, queremos te agradecer, porque diante de passagens como esta, nós somos despertados a procurar, conhecer, ter discernimento quanto à escolha do nosso futuro pastor, que vai estar apacentando esse rebanho, que vai estar cuidando destas ovelhas. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que a tua igreja possa pedir uma confirmação, um sinal, naquele dia que estiverem escolhendo através do voto, qual será o futuro pastor desta igreja. Que a tua vontade seja feita, conforme o Senhor nos diz no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, não a minha, não a nossa, mas a tua vontade, que é boa, que é perfeita e agradável. Portanto, nós te pedimos e continuaremos orando e jejuando também por essa finalidade, em nome de Jesus. Amém, amém. Olá, irmãos, somos Genarte e Norma Barradas, diretores da Universidade da Família, currículo de paternidade bíblica, falando direto aqui de Pompeia, interior de São Paulo. Estaremos com vocês de 30 de outubro a 1º de novembro no encontro Casados no Senhor. Será um prazer para nós estarmos juntos com todos vocês de Campina Grande, todo o estado da Paraíba e também dos demais estados que compõem a região Nordeste. Aumente as suas expectativas no Senhor para tudo que Ele tem para fazer por nós e na nossa vida. Se você já está inscrito, nos veremos em breve. Se você ainda não se inscreveu, corra, porque daqui a pouco as inscrições se encerram. Até lá, se assim o Senhor nos permitir. Vem aí! Vem aí! O 10º Congresso de Homens da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, de 25 a 27 de setembro, no Hotel Garden, em Campina Grande, Paraíba. Presença dos pastores Hernandes Dias Lopes, Aurivan Marinho, Ismael Ornilo, André Soares, louvor com Sérgio Lopes. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Faça sua inscrição, serão dias abençoados na presença de Deus. Real Bus,
70 anos transportando sonhos e vidas. Com mais de 70 anos de história, a Real Bus é referência no transporte intermunicipal na Paraíba, especialmente na icônica rota João Pessoa-Campina Grande. Desde sua fundação, a empresa tem superado desafios e conectado pessoas, transformando cada viagem em parte de uma rica história de dedicação, segurança e confiança. Agradeço a todos que estiveram conosco, esperamos nos reencontrarmos na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Mas antes, eu quero lembrá-los para que nesse domingo vá ao templo mais próximo da sua residência, na sua cidade, no seu bairro, quem sabe na sua rua. Se você reside em Campina Grande e desejar fazer-nos uma visita à Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, está situada ao lado do Monumento do Centenário, confluência com o Parque da Criança. Nós temos escola dominical às 9 horas da manhã, culto divino às 18 horas, às terças-feiras temos culto de oração e às quintas-feiras estudo bíblico. Portanto, esperamos contar com a sua prestimosa presença para nos honrar, para nos alegrarmos e conhecermos você. Portanto, agradecemos a todos que estiveram conosco e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Forte opera a sua mão, que cuidará de ti. Cada dia Deus proverá, sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel da provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, Deus proverá, sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor